Olha, a gente abre aqui aquela nossa conversa que acontece todas as sextas-feiras com o professor universitário, economista, professor Lucas Sorgato. Bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Bem, professor, a responsabilidade fiscal definitivamente não rima com defesa da ampliação de gastos sociais? Elias, aí vem uma situação muito complicada, muito interessante e que depende muito do que a gente chama da narrativa que você está seguindo, né? Mas tá, vamos entender o contexto geral que acontece. O atual presidente, para ajudar na sua eleição, fez um aumento de um benefício social e colocou ele no valor de R$600, além de ampliar a quantidade de pessoas, enfim. Tá? Na campanha, foi dito, tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Lula, que aconteceria a manutenção desse programa. Então ele virou uma promessa, de fato, de campanha e colocado a ser cumprida à risca mesmo para ajudar a população mais carente. Tudo bem. Lá atrás, quando o Bolsonaro fez isso, e a gente já discutiu aqui em outras entrevistas, Elias, a gente falou que o custo seria de 53 bilhões, tá? Mas isso era o custo só até o final do ano, só até dezembro. Se fosse o ano todo, passaria dos 100 bilhões. E não era algo que estava programado, Elias, não está programado. O governo atual está tentando fechar esse caixa, fazendo antecipação de distribuição de lucros da Petrobras, que só era para se fazer no ano que vem, então quer tentar fazer agora, para dizer o seguinte: olha, eu fechei no azul, mas na verdade, para fechar nesse azul, eu estou deixando todo esse passivo para o próximo ano, tá? E eu estou retirando as fontes de recurso que seriam para o próximo presidente usando agora. Então você está tendo antecipações de vendas de itens do BNDES, dessa parte que eu falei da Petrobras, do BNDES Par. Então você tem uma série de situações mais complicadas. Para tentar finalizar o ano, digamos que tranquilo, mas deixando um rombo muito grande para o próximo. E o próximo pegando promessas de campanhas que foram ditas pelos dois presidentes. Então, só para manter esse auxílio de 600, o governo precisa de um pouco mais de 100 bi. Fora isso, vem outros auxílios prometidos ou dados, o que chega naquele valor, Elias, que a equipe de transição está dizendo, próximo dos 200 bilhões, que é a PEC, que estão querendo aprovar ainda esse ano, para que no ano que vem você já tenha esse fôlego financeiro de 200 bilhões para os programas sociais e outras coisas. A grande questão que fica é, como que isso será financiado, Elias? Porque é o seguinte, é um rombo de 200 bilhões. É só a gente imaginar o nosso salário, né? Você pega o seu salário lá, R$1.000, e todo mês você está gastando, ou todo ano você está gastando R$200 a mais. Evidentemente que isso daí vai gerar um rombo e em algum momento ele tem que ser pago. Só que a gente não está falando de 200 mil, a gente está falando de 200 bilhões. E um custo muito alto para o país. Tem como o país financiar isso? Tem. Com a emissão de novas dívidas. A questão é que a emissão de novas dívidas, em uma situação de descontrole fiscal, que pode ser uma das narrativas construídas agora, ela tem um custo financeiro muito alto, porque exige que a taxa de juros cresça mais ainda para atrair investidores para os títulos públicos. Então, é uma situação agora bem complicada. Lucas, e aí? O que o governo vai fazer? Porque se pegar novas promessas, Elias, o governo atual também prometeu, e o presidente Lula também, uma readequação do imposto de renda da pessoa física. Mas você já tem um rombo
e eu vou fazer uma renúncia fiscal nessa readequação, como que eu vou cobrir então o rombo? Eu não vou arrecadar mais. Tem uma reestruturação do Simples Nacional, que também iria reduzir a arrecadação. Então, as propostas para o próximo ano, elas não estão claras, Elias. E é isso que o mercado financeiro está precificando nessa queda da Bolsa de Valores. Agora, o mercado financeiro descobriu isso só agora, professor? Porque, para além da promessa, a promessa é de manutenção, ou seja, os R$ 600, eles já são uma realidade. Um outro detalhe é que, para além dos R$ 600, para aqueles que nada têm, nós tivemos aí R$ 1.000 para caminhoneiros e outros auxílios e outras coisas mais, que são, de uma forma muito clara, eleitoreiras, mas que pesa no bolso estatal, de modo a fazer com que o Estado, um pouco mais adiante, tenha como herança para o próximo governo apenas os problemas. Mas o mercado financeiro descobriu isso agora? Não. O mercado financeiro, assim como uma boa parte da população, já imaginava. Só que é o seguinte, Elias, a disputa eleitoral esse ano, ao contrário da disputa de 12 anos, de 8 anos atrás e até mesmo a de 4 anos atrás, ela não foi feita em cima de propostas, em cima de economia. Então, a principal questão na eleição não eram nem as propostas governamentais, era saber quem iria ganhar, tá? Depois de saber quem ia ganhar, que o mercado e outras pessoas começaram a se preocupar, Lula ganhou, e agora? Como que será o governo dele? A mesma questão seria se fosse o Bolsonaro. Eita, Bolsonaro ganhou. Como que o Bolsonaro vai fazer para cumprir tudo que ele está falando? Porque o rombo de 200 bi que estão sendo colocados e as ações para o próximo ano são exatamente as mesmas, tanto de Lula quanto de Bolsonaro. As promessas que estão sendo mais discutidas e foram iguais. Manutenção dos 600, correção das tabelas e de outros itens de impostos. Então, o mercado lá atrás estava precificando primeiro quem é que vai ganhar, um ou outro. E agora que você tem essa preocupação de quem será a equipe econômica. Por isso que está tendo uma pressão muito grande nos últimos dias em se saber quem será o ministro da Fazenda e qual o perfil desse ministro da Fazenda. Eu acho que deve acontecer mais ou menos o que aconteceu com o governo Dilma, quando venceu a eleição alguns anos atrás, pensando num projeto mais de esquerda, mas assim que assumiu, anunciou Joaquim Levy, extremamente no lado oposto, né, um economista de direita, para assumir a Fazenda. Agora, professor, diga. Professor, qual é o tamanho do gasto com questões sociais que no Brasil são necessárias em face da divisão da fortuna brasileira, que é muito desigual, quando a gente fala, por exemplo, das desonerações, de outras questões, o gasto social brasileiro é tão grande assim ao ponto de inviabilizar o país? Elias, o gasto social brasileiro ele é alto, mas a gente tem que pensar aí no que seria esse gasto social. Por exemplo, o SUS, que é o nosso gasto em saúde, ele vai Mas o SUS é para todos. Social, o SUS atende pobres e ricos. Exatamente, né? Mas ele classificar em social e estratégico. O gasto na educação básica. Então, assim, a gente tem que pensar. Tem a parte de energia, de criação de cisternas, de desenvolvimento no interior. Então, o gasto social, na verdade, ele é muito grande se você for abranger tudo. Tá? Agora, se você for abranger aspectos mais simples do gasto social, por exemplo, Lucas, a injeção de recurso direto ao mais carente, que é o caso do Bolsa Família, que é o caso de algum programa que dê uma bonificação para o jovem quando ele se formar, coisas do tipo, você não vai ter um gasto tão grande que não possa ser, como se diz, cumprido pelo Estado.
tá? Agora, um problema que a gente tem, Elias, e aí é um problema muito severo, é porque o nosso orçamento público, ele tem 93% de despesas obrigatórias com um gatilho de crescimento de reajustes. Então, quando você vai para recursos livres, você não tem. E, geralmente, esses usos de gastos sociais do Auxílio Brasil, por exemplo, ele está nesse percentual de recurso livre, Elias. Então, aí que vem a nossa complicação, tá? Eu teria recurso no total, se pudesse remanejar, talvez sim. Como eu não posso, porque está lá 93% em obrigatório, eu tenho que colocar esse gasto social todo dentro desses 7%. Aí que vem o problema. Tá? Daí que eu essa é uma não coisa tenho muito recurso, interessante, mas é professor. só nessa parte. Se a gente pudesse otimizar o orçamento de outras formas, Elias, eu não tenho dúvidas que a gente conseguiria abrigar tudo. Eu fico imaginando aqui, as desonerações somadas, elas são de fato todas necessárias, elas são excessivas, em determinado momento não atinge setores que deveriam ter e atinge muito e muito aqueles que de fato não dão uma contrapartida muito grande. Fico imaginando aqui também o gasto com os poderes, imaginar aí um aumento no salário mínimo mais expressivo, esse dinheiro vai todo para o consumo. E por consequência, volta em uma parte expressiva para os cofres públicos. É diferente de 18%, praticamente 8% a mais do que a inflação que você dá para os ministros do Supremo, e que isso tem um reverberar em toda a pirâmide do judiciário, que é um custo extremamente elevado. Isso sem falar do orçamento secreto, que deve ser bem maior. Perfeito. Aí a gente tem que olhar, Elias, que o Brasil ele tem uma característica de privilégios por classes, tá? Então, por exemplo, você pega um setor que é o setor de TI, que estava com uma desoneração na folha, mas é um setor que está no mundo todo com uma demanda extremamente crescente por profissionais, um mercado que estava ativo. Por que eu tinha que manter essa desoneração? Mas é o que eu digo, existe muito privilégio. O que você citou aí dos ministros do STF, que geram efeito cascata, é uma questão de privilégios, tá? Então, ele tem esse privilégio. Por consequência, os outros servidores que têm os salários atrelados aos ministros também tiveram privilégios. Então, essa questão é muito complicada. Quando a gente fala da base, ou seja, do reajuste do salário, entenda bem, Elias, a proposta do reajuste real do salário mínimo para o ano que vem está sendo de 1%, 1% a mais. Inflação mais 1%, ou 1,2% ou 1,3%. Olha, se você não consegue dar 1% a mais de reajuste, você está chiando tanto assim, tem algo errado. Tem algo errado, tá? E esse algo errado, provavelmente não é algo errado financeiro. É algo errado no aspecto um pouco mais cultural, um pouco mais educacional, explorador, por assim dizer, que a gente pode até colocar isso. Bem, professor Lucas Surgato, durante a sua fala, a fala do presidente Lula, a fala do vice-presidente eleito Alckmin, sobre a fala do presidente Lula, ele se referiu a que os anos do governo Lula, apesar de ter um ponto alto na defesa dos gastos sociais, em programas sociais, ele teria sido, entre os presidentes, aquele que primou pela questão da responsabilidade fiscal, tanto, segundo o vice-presidente, que nos anos do governo Lula o país teve superávit fiscal. Isso corresponde? Elias, até corresponde. O que acontece, na verdade, no governo Lula, e que a gente tem que lembrar? O Brasil ele começa a ter responsabilidade fiscal lá no governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente com a criação da LRF, lá em 1998.
O governo Lula, ele vem com uma base grande da responsabilidade macroeconômica que foi construída no governo FHC e foi colocada, e o Lula deu seguimento de uma maneira muito boa. Tá? Então, de fato, houve sim superávit em determinados períodos, sim, houver esse superávit, Elias. Não quer dizer que foi mérito ou demérito do próprio governo Lula ou da própria equipe econômica da época. A gente tem agora uma situação não parecida em termos macroeconômicos, mas, por exemplo, o que está acontecendo com os nomes a serem indicados ou anunciados para a equipe técnica são nomes que eram muito ligados ao PSDB na época. Então você tem aí André Lara Rezende, Pécio Arida. Então você está formando uma equipe econômica do PT com um governo mais associado à centro-direita, como foi lá atrás, na origem da manutenção macroeconômica, e não no próprio ministro, tá? Então, Elias, você teve sim o Alckmin, quando ele coloca isso, está correto, mas era um cenário diferente lá naquela época. É mais ou menos você imaginar o seguinte: administrar uma empresa, Elias, que está em crise, que é o Brasil de hoje, uma crise muito grande financeira, é diferente de você administrar uma empresa que está em crise, mas que tem dinheiro em caixa, que foi um período que aconteceu lá atrás, ou menos conturbado, por assim dizer. Do ponto de vista do Caixa, qual é o Brasil que o presidente Lula, presidente eleito, vai receber? Olha, Elias, qualquer um dos dois presidentes ia receber um governo com um caixa negativo aí, com a previsão negativa, é isso que a gente coloca, tá? Justamente para manter as promessas. Agora, claro, né? O governo pode chegar no início de janeiro e falar também, tem essa estratégia. Pessoal, o que eu prometi não vai dar para cumprir, porque senão vai gerar um rombo fiscal. Pode fazer isso, e aí você começa um pouco melhor. Se isso será feito ou não, eu acredito que não será feito. Então, o governo ele vai começar, sim, tendo que conversar muito com o Legislativo para poder abrir emendas especiais visando ter recursos para gastar o ano todo. Elias, eu acho que a discussão que tem que começar a ser feita aqui no Brasil, que foi tentado no teto do gastos, naquela lei, é novamente olhar o nosso orçamento público e debater ele de uma melhor forma. Recurso tem, agora tem que melhorar a efetividade desse gasto. Bem, professor Lucas Sorgato, para a gente concluir, resposta rápida. As argumentações para tudo, absolutamente tudo de ruim que aconteceu nos últimos 4 anos no governo do presidente Jair Bolsonaro, tudo isso é culpa da pandemia e da guerra da Ucrânia. Essa mesma argumentação vai servir para as coisas que não derem certo no governo Lula, ou a gente vai assumir novamente de que é culpa do presidente? A menos que a guerra ganhe uma proporção muito maior do que a atual, a culpa será agora do próximo presidente em construir a casa. Obrigado, professor Lucas Sorgato. Um excelente final de semana. Então você também, para todos os ouvintes. Olha, a nossa conversa aqui foi com o professor Lucas Sorgato, economista, professor universitário. A ideia de que a gente tem economicamente um país com muita dificuldade. Essas dificuldades, elas não acabam pulando aquelas 7 ondinhas do dia 31 para o dia 1º, dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Não adianta colocar sementinha de uva no bolso, na carteira, ou seja, lá onde for, definitivamente. O país teve um crescimento do preço, o país ficou caro, o dinheiro perdeu o poder de compra. Os 4 anos do governo Jair Bolsonaro, do ponto de vista econômico, são 4 anos desastrosos. A gente chega aí, os carros subiram a preços inimagináveis, não existe mais carro popular, não temos mais a condição de se alimentar da forma que se alimentávamos. A comida subiu e subiu muito, nós somos produtor de praticamente tudo, alimentamos boa parte do mundo e a gente não consegue alimentar os próprios brasileiros que passam fome aí aos milhões. Essa coisa toda precisa ser
rediscutida. E a gente deve começar repactuando esse país, de modo a fazer com que o Brasil volte a ter uma nação, de fato, e não duas nações. E parar com essa história de fake news. Os fake news são tantos que o mesmo grupo que propõe o fake news é o grupo que cai nele. É incrível como o próprio grupo que cria as fantasias fantasia com aquilo que próprio criou. Nós estamos vivendo aí um sistema onde realidade e o não real ele se confunde o tempo todo e as pessoas estão ainda perdendo muito tempo quando deveriam estar focadas, na verdade, em progredir espiritualmente, enquanto pessoa, enquanto cidadão, principalmente enquanto pessoa, enquanto cidadão, de modo a fazer com que esse país volte aos bons tempos. Quem sabe aí a Copa do Mundo traga um alento aí, as pessoas possam de novo vestir verde e amarelo por outros motivos, que não a arma, que não o ódio, que não a segregação, que não o preconceito.